Meus irmãos e irmãs que nos dão a honra de nos assistir e nos ouvir pela internet através do YouTube, nós desejamos a todos que a saúde, a paz, a alegria e a prosperidade reinem no lar de cada um, alcançando seus amores. Nós estamos aqui agradecidos ao Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, nas pessoas da Ana Paula e da Lúcia, a oportunidade de dizer alguma coisa sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo a doutrina espírita. O meu nome é Carlos Henrique Chernecharo e nós vamos explanar hoje o tópico que nos coube nesses dias aí de distanciamento em razão da pandemia do coronavírus. Nós sabemos que não há remédio, não há vacina, há o desejo imenso de que isso cesse e nós regressemos à nossa vida normal, mas o remédio verdadeiro, o remédio que é o bálsamo para os nossos espíritos, para as nossas almas, é o Evangelho de Jesus, porque nele estão inseridas as verdades universais que são eternas. Como o próprio Cristo disse, todas as coisas passarão, pandemias, alegrias, o próprio planeta, a própria galáxia, mas o que ele disse no seu Evangelho, essas ficarão para sempre. Evidentemente que, como eu disse, nós, espíritas, não temos um Evangelho do Espiritismo. O nosso Evangelho é o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Porque o mesmo Evangelho que nós usamos é o Evangelho usado pelo protestante, pelos nossos irmãos católicos, irmãos anglicanos, enfim, de outras agremiações religiosas cristãs. Nós espíritas temos a nossa interpretação, a nossa visão, baseado naquilo que o professor Rivaio, Allan Kardec, trouxe a partir dos experimentos científicos que ele obteve codificando a doutrina espírita. E hoje, o que nos cabe aqui é uma parte do Evangelho interessante, de um capítulo chamado A Estranha Moral. Ora, estranha moral. Estranha moral é algo que não é comum, não é exatamente aquilo que deveria ser normal, digamos assim, para ficar bem clara essa questão. E o Cristo diz que não vim trazer a paz, mas a divisão. Bom, diante só desta colocação, só desta frase, nos vem à mente aquela indagação que qualquer pessoa de mediano esclarecimento vai pensar: bom, Jesus, a personificação do bem, do amor, da caridade, da fraternidade, por que ele disse essas palavras? Que não veio para trazer a paz, mas a divisão. É aí então que nós, através daquilo que os espíritos disseram ao mestre Rivaio, a Allan Kardec, nós então partiremos desses princípios para explicar segundo a nossa doutrina. E os itens que nos couberam são os itens 15 a 18, porque na semana anterior o nosso companheiro já havia falado sobre esse mesmo tema
até o item 14. Ora, Jesus, evidentemente, pregou, todos sabem, o amor, a união, a congregação, a unidade dos povos, a unidade das etnias, das raças. Jesus não fez distinção a quem quer que seja, ao fariseu, à prostituta, aos essênios, ao pescador, a pessoa mais simples ao mais poderoso. Jesus considerava integrante da raça humana e ditou o seu mandamento, que, segundo ele, traduz toda a lei dos profetas, toda a preparação que houve anteriormente pelos profetas de Israel, pelos sábios da Grécia, pelos sábios da Roma e de outros povos da antiguidade, que já filosofavam, preparando a vinda do mestre Galileu, do mestre Jesus, porque na verdade Jesus não era judeu, Jesus era galileu, que são coisas diferentes, né? A vinda de Jesus, então, ela foi preparada justamente para trazer esta boa nova, porque até então o que prevalecia no planeta Terra, nas relações sociais, nas relações religiosas, eram, na verdade, aquela luta fratricida, aquela luta ferrenha de dominação, de poder, e em que havia massacres através de guerras assim insanas, né? Coisas que realmente não se justificavam, não havia o porquê daquilo tudo. E o que é pior, muitas destas guerras aconteceram em nome de Deus. Os povos se intitulando os dominadores da verdade, se intitulando ter o privilégio da verdade sobre o que era a divindade, executavam exatamente diversas atrocidades que nós, inclusive, podemos destacar na Bíblia. Nós vamos a Números, capítulo 31, nós vemos, quem quiser conferir depois, é só olhar, Moisés, segundo a narrativa, sendo ordenado por Deus para massacrar os midianitas, para matar os seus líderes, os seus profetas, os seus sacerdotes. E assim os israelitas fizeram. Entraram em guerra com os midianitas, assaltaram, estupraram as mulheres, mataram os homens, sequestraram e se apoderaram de tudo quanto era de valor que ali existia. E, segundo o relato, por ordenação de Deus. Ora, que Deus seria esse que está lá no mandamento, um dos principais, que não matarás, e ele vai mandar matar? Na verdade, então, meus irmãos, é que as interpretações eram equivocadas. Tomava-se a colocação, a informação de uma entidade espiritual qualquer e se atribuía a ela a condição do próprio Deus. Por isso Jesus disse: não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque tudo que Jesus disse, tudo que Jesus apregoou, o resumo de toda a doutrina cristã, está baseada em 2 mandamentos que todo mundo no planeta inteiro hoje conhece: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, a base, o resumo é não querer para o outro aquilo que não serve para nós. E aí, não importa o que o outro é. Se o outro é da nossa cor, se o outro é da nossa raça, da nossa etnia,
se o outro é da nossa nacionalidade, se o outro é rico, se o outro é pobre, enfim, não interessa qual a condição social, intelectual, pessoal, não interessa. Jesus nos coloca como sendo o rebanho de Deus e nos dá a esperança através de uma palavra onde ele afirma que nenhuma das ovelhas se perderia do rebanho. E o que nós vemos, infelizmente, na realidade, é as pessoas, o homem, todo mal provém de nós. Por quê? Nós fomos criados simples e ignorantes, e a nós foi dado livre-arbítrio por Deus para fazermos aquilo que bem entendermos. Ou seja, nós somos livres. A liberdade é uma condição que Deus nos impôs como dádiva, né? Porque sem a liberdade, Deus seria um Deus caprichoso, sem nos dar o livre-arbítrio. Nós não seríamos não teríamos uma identificação espiritual. Nós estaríamos dependentes da vontade desse ou daquele. Deus não fez isso. Há muito erro quando se fala a vontade de Deus. Claro, a vontade de Deus ela já está expressa definitivamente nas suas leis. Ela não é caprichosa, não é uma vontade que muda. Nunca mais ela muda. Deus já expressou sua vontade através de leis justas, sábias, boas, eternas, inderrogáveis e inexoráveis. Então, Deus não precisa mais estar expressando sua vontade em minúcias particulares dessa ou daquela pessoa. A vontade dele já está expressa nas suas leis, está tudo aí na natureza, está tudo aí na ciência, está tudo aí em nós. Em nós. Porque Jesus disse que nós somos uma espécie de fragmento do pensamento divino. Vós sois deuses, está lá em João. Isso significa que a partir do momento que nós somos uma centelha infinitesimal do pensamento de Deus, nós, evidentemente, temos Deus em nós. Agora, temos a liberdade para cumprir as suas leis ou não. Jesus, então, quando estabelece que não veio trazer a paz, mas a divisão, é porque os seus mandamentos de amor e caridade, de tolerância, o mandamento de não querer para o próximo aquilo que não serve para nós, mas evidentemente ele iria encontrar, como encontra até os dias de hoje, grande resistência entre nós outros, humanos. Grande resistência, principalmente entre os poderosos da terra, porque o orgulho, o egoísmo, a ganância, isto sim é que traz a divisão, é que traz as guerras, é que traz os infortúnios. Não é a lei de Deus mostrada por Jesus, que é de amor, que é de caridade, que estabelece essas divisões, essas guerras. Jesus diz, porque ele já sabia da nossa natureza. Ele sabia que nem todos aceitariam amar o próximo. Nem todos iam querer dividir o que tem. Nem todos iam querer ajudar aos necessitados. Nem todos teriam a mesma compreensão do amor que ele traduziu e que ele nos legou. E por isso, então, Jesus dizia naquela época, eu não posso dizer que vim selar aqui definitivamente a paz. Porque muitos, embora a lei do Pai, a lei de Deus, seja boa, seja
perfeita, ela não vai ser aceita por muitos. E nós olhamos aí, meus irmãos, divisões de religiões, divisões de classes sociais, divisões de grupos econômicos, grupos que trazem tudo para si. Hoje nós temos no mundo uma grande concentração de renda, onde muito poucos têm tudo e a maioria nada. Embora todos sejam filhos de Deus e todos contribuam para que o planeta produza as riquezas que tem. Então é neste sentido que nós devemos entender essas palavras de Jesus quando ele diz que aquilo que ele trouxe, ou seja, uma lição de amor, de tolerância, de caridade, de respeito ao próximo, não seria definitivamente aceito por todos. Jesus trouxe também a humildade, a simplicidade como forma de se alcançar o reino dos céus. Isso está com todas as letras em todos os evangelhos, inclusive nos evangelhos que não estão na Bíblia, porque são vários, né? Ora, o mal, então, ele não decorre daquilo que Jesus trouxe. Essa divisão que existe, até internamente, até nas famílias, ela existe porque não são todos que compreendem e aceitam os mandamentos do Cristo, de amor, caridade e tolerância. Muitas vezes nós temos um filho ou um parente qualquer que torna-se, na verdade, nosso desafeto. Talvez porque nós não estejamos agindo dentro daquilo que o mandamento estabelece, de amor incondicional ao próximo, porque realmente é muito difícil. Muitas vezes a nossa natureza espiritual, ela efetivamente não está, às vezes, preparada para tolerar, para aceitar determinados desaforos, determinadas injustiças, né? Embora, o que é que Deus disse? Aliás, o que é que Jesus disse? Nós temos que perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós entendemos que isso é muito difícil. Nós temos aí, no mundo, guerras ideológicas, contradições ideológicas, políticas, em que as pessoas, ao invés de se unirem para tornar a vida dos comandados melhor, elas se dividem, se degladiam, espalham o ódio, o rancor, tenta destruir o adversário. E isso, eu digo isso em todos os correntes, seja qual for o princípio intelectual ou ideológico que possa existir. E isso é contrário àquilo que Jesus Cristo disse. Isto é desnecessário. Isto representa atraso para nós outros, enquanto espíritos. Por quê? Aí vem a doutrina espírita e esclarece. Esclarece que a vida, ela não se encerra no túmulo. E nem haverá juízo final, com julgamento, com Deus escolhendo alguns em detrimento de outros. Isso não é justiça. Por isso a doutrina espírita esclarece que o mecanismo da reencarnação possibilita a todos a oportunidade de se redimir de qualquer erro que se tenha praticado, desde o mais modesto até o mais escabroso. O que não é justo é que a pessoa que roubou uma galinha
para matar a fome, cometeu um crime de furto ou de roubo, depende da condição, vá arder na chama do inferno como um que roubou 200 milhões. Isso, evidentemente, que não é assim como nós vemos em algumas interpretações de algumas agremiações religiosas, nossos irmãos. O nosso entendimento dentro do Espiritismo é diferente. Nós entendemos que a reencarnação permite ao espírito voltar à carne para reparar os erros cometidos em existências anteriores. Vida nós só temos uma, que é a vida do espírito, que é o mundo principal. Mas experiências na carne, experiências em corpos diversos, nós temos várias. Porque o corpo, segundo a doutrina espírita, é uma mera vestimenta que nós despojamos, ele volta à terra, ou alguns aí que usam a incineração. De qualquer maneira, os elementos químicos são absorvidos pela natureza e vão compor outros corpos, seja em todos os reinos, mineral, vegetal ou animal. Essa é a diferença, é a pedra de toque do Espiritismo, é a reencarnação. Por isso está lá no Salmo 37. O Salmo 37, ele praticamente deixa claro que um dia o planeta Terra, ele não será este planeta de provas e expiações. Ele não será esse planeta onde o mal supera o bem. E diz o Salmo: os bons e os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância da paz. Ora, quem disse isso, antes de Cristo inclusive, está estabelecendo, está profetizando, está estabelecendo um planeta Terra onde haverá paz, bondade e mansidão. E se nós somos cristãos, nós temos que admitir que esses postulados, eles são verdadeiros. E nós sabemos que depende de nós a construção deste mundo. Então, meus irmãos, eu vou aqui agora pegar diretamente o que Kardec diz acerca desta estranha moral, onde o Cristo diz que não veio para trazer a paz, mas a divisão, segundo a interpretação de Kardec. Então ele diz que, infelizmente, os adeptos da nova doutrina, e aí nós podemos incluir também o próprio cristianismo, não se entenderão quanto à interpretação das palavras do Mestre Jesus. A maior parte delas não era muito clara, e Jesus realmente falava sobre parábolas, falava metaforicamente. Ele não tinha condição de falar de uma forma clara aquele povo daquela época, até porque a pobreza da linguagem era tanta que Jesus era obrigado a usar de alegorias para poder embutir nessas alegorias, nessas metáforas, as grandes verdades que nós hoje conhecemos. Por quê? Porque hoje nós já temos uma linguagem muito mais sofisticada, uma linguagem muito mais aprimorada, um conhecimento científico e tecnológico muito mais evoluído do que naquela época. Então nos é fácil entender todas as palavras, em diversos idiomas. E naquela época não. Eu costumo dizer o seguinte: imagine na época de Jesus, se ele fosse falar, por exemplo, em caneta, em celular, em carro. É evidente que aquele povo não entenderia o que estaria sendo falado, porque ninguém conhecia carro, ninguém conhecia caneta, ninguém conhecia celular, ninguém conhecia nada. Na verdade, na época, o aramaico sequer era uma língua estruturada com a gramática
e de uma forma como nós conhecemos aqui a língua portuguesa, a língua inglesa e as diversas línguas hoje no planeta. Tratava-se de um dialeto muito pobre, muito poucas expressões, né? Nós temos uma passagem bíblica quando se fala que se viu muitas pessoas falarem em línguas estrangeiras, né? E não em língua estranha, porque esta passagem ela relata, na verdade, que uma determinada comunidade de outro país esteve na Judéia e, evidentemente, falando a sua língua, falando o grego, no caso foram os gregos, e ninguém dos hebreus entendia de grego. Eles mal falavam aquele dialeto pobre existente lá naquela região. Então, se criou uma mística em torno de línguas estranhas, e não é nada disso que a Bíblia quer dizer, ou diz. O que se diz na Bíblia é que são línguas estrangeiras. Língua estrangeira, se alguém aparecer aqui no Brasil, certamente, para nós todos aqui, falando turco, nós não vamos entender nada. Vai ser uma língua estranha, ou estrangeira para nós, né? E Kardec, então, esclarece o seguinte, que esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele do qual Jesus havia feito a pedra angular de seu edifício, a condição expressa na salvação, que era exatamente a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Ou seja, as guerras, as desavenças, os conflitos, eles viriam porque não entenderiam o que Jesus está dizendo. Ora, como agradar a gregos e troianos? Como agradar a judeus e filisteus? Ora, isso era absolutamente impossível. Até hoje, como agradar a americanos e chineses, a russos e americanos, a japoneses e chineses? Está aí hoje, com toda a evolução, com todo o progresso que nós temos, existe uma disputa de um querendo destruir o outro, por poder, por ganância, por orgulho e por dinheiro. Hoje, no século 21, as palavras de Jesus Cristo ainda não são entendidas. E olha que muitos desses povos que semeiam essa discórdia, que semeiam essa desavença, se dizem cristãos. Tem igrejas cristãs, templos suntuosos, templos que são verdadeiros palácios de ouro e pedra preciosa. Nós vemos no Brasil mesmo, com todo respeito a todas as agremiações, mas não foi isso que Jesus pregou. Jesus em nenhum momento estabeleceu que o templo do Senhor seria de pau ou pedra preciosa, seria luxuoso. Pelo contrário, o templo do Senhor seria o coração do homem, a consciência do homem, aquilo que ele faz em relação ao próximo, e não aquilo que ele faz de material, para mostrar uma casa bonita, uma casa transbordando de gente, com alguém falando bonito, ou alguém falando palavras eruditas, palavras benditas, palavras que às vezes muitos dos assistentes sequer entendem o que significa. Não foi isso que Jesus disse. E isso está claro, porque Jesus conclama o perdoar 70 vezes 7, o aceitar as pessoas como elas são, e tentar sim impor ou mostrar que a lei de amor, de justiça e de caridade é que é o verdadeiro mandamento. Enquanto existir na terra essa desavença, o orgulho, o egoísmo, a soberba entre os povos, entre as pessoas, o reino de Jesus, as palavras de Jesus, elas evidentemente que causarão discórdia. Elas não serão definitivamente a paz duradoura
que nós esperamos. Porque dias hão de vir, como diz o Salmo 37, que não será necessário toda essa divisão religiosa, toda essa divisão de nações, toda essa divisão linguística. Dias hão de vir que os bons herdarão a terra, os mansos, os pacíficos, e se deleitarão na abundância da paz. Porque a natureza, nós sabemos disso, e a tecnologia, a ciência, nos dá tudo. Nós não temos a menor necessidade de estabelecer conflitos por obtenção de poder. Isso é a ganância, o egoísmo e o orgulho do homem que causa o mal, e não aquilo que Jesus estabeleceu como sendo os mandamentos a serem observados pela humanidade. Então Kardec estabelece, ele faz a seguinte indagação: a culpa então de todos esses problemas é do Cristo? Aí ele diz certamente que não, porque ela condena formalmente toda e qualquer violência. Alguma vez Jesus disse aos discípulos: ide, matais, massacrai, queimai aqueles que não creem como vós? Jesus nunca disse isso aos seus discípulos. E, no entanto, nós tivemos um período da história em que se matava em nome de Deus, em nome da religião, em nome de Cristo. Tivemos o período das cruzadas, em que os romanos, o Império Romano, e as grandes navegações, depois com Portugal, com a Espanha, invadiram, chegaram nas Américas, tentando catequizar os índios, e promoveram verdadeiro holocausto, verdadeiro extermínio daqueles povos, tentando catequizá-los, tentando que eles à força aceitassem aquilo que o Cristo disse que deveria ser o amor e a caridade. Povos como astecas, incas, maias, os índios aqui no Brasil mesmo, foram exterminados. A história está aí para provar, para mostrar. Isso não há dúvida nenhuma. Lá na América do Norte, os índios foram exterminados em nome de Cristo, em nome de Deus. Ora, isso não tem cabimento. E nem Cristo aceita isso, evidentemente. Aquele ditado entre a cruz e a espada, ele surgiu exatamente na época das cruzadas. Os cruzados, eles tinham a cruz e tinham a espada. Eles ofereciam a cruz para dominar aquele povo que não conhecia o cristianismo. E se eles não aceitassem, era usada a espada. Ora, não foi exatamente isso que o Cristo quis dizer. Então Kardec continua. Não, ele disse justamente o contrário. Todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. E Jesus disse ainda: quem matar pela espada, morrerá pela espada. É aí que está a história. Quando os soldados romanos vieram capturar Jesus, Pedro, um de seus discípulos, sacou da espada. E o mestre disse: Pedro, embainha tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em todas as passagens do Evangelho de Jesus, o que ele pregou foi a concórdia, foi a paz, foi o amor e a não violência. Nós lamentamos pessoas defendendo pena de morte, inclusive nos meios religiosos cristãos. Ora, veja se tem cabimento alguém que se diga cristão, que se diz conhecer o mandamento cristão, onde ele manda nós amarmos o próprio inimigo, nós
concordarmos com pena de morte, ou com pena degradante, capital. Como? Como se admitir isso e ser cristão? Se o irmão errou, matando, roubando, ou cometendo um outro crime qualquer, ele deve ser punido dentro das leis baseadas no cristianismo, que não prevê tirar a vida de ninguém, e nem prever o castigo, como muitos aí até admitem, né? É muito difícil, porque muitos não entendem assim, e nem querem entender assim. Então, se não perdoam, se não fazem essa reflexão de que aquele irmão está equivocado, que aquele irmão, ele de certa forma, vai ter que reparar aquele erro, não é cristão coisa nenhuma. Pode ser qualquer coisa, menos cristão. Ou pode ter o rótulo de cristão, mas seguir Jesus como modelo e guia, não há como nós admitirmos nenhum tipo de violência a quem quer que seja e por qualquer coisa que seja. Kardec continua então. A responsabilidade não é, portanto, da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, esses dos quais eu estou me referindo aqui agora, que existem aí até hoje, e que fizeram dela um instrumento para servir suas paixões, suas ganâncias, sua saga de poder. Daqueles que desconheceram estas palavras: meu reino não é deste mundo. Jesus, quando diz que meu reino não é deste mundo, é porque este mundo é um mundo secundário. O planeta Terra é um mundo de passagem. Isso vai terminar. A própria ciência hoje já pode até estabelecer as condições em que isso tudo vai acabar. E nós? Aí é que está a história. O nosso corpo de carne vai suportar uma explosão? Claro que não. A ressurreição da carne, como alguns irmãos de outras agremiações religiosas admitem, cientificamente é absolutamente impossível um corpo de carne, quando é sepultado ou queimado, com seus elementos constitutivos, atômicos, desagregados, nunca mais ele volta a ser o mesmo, nunca mais. Isso não tem nada a ver com o espírito. Por quê? Porque quem não morre é o espírito. E Jesus, quando fala que meu reino não é deste mundo, é porque há um mundo, outro. E o mundo espiritual, onde habitam os espíritos. Nós, não com um corpo de carne, mas nós como espíritos. Aqui na carne nós estamos para aprender. Nós estamos em uma escola. E a lição que nós temos que aprender e que nós temos que praticar para galgar dias ou situações vindouras, futuras, melhores, é a prática da caridade, do amor ao próximo, da tolerância, da não violência. Foi isso que Jesus disse, quando ele disse que a sua doutrina, as suas colocações, que são exatamente essas, de amor ao próximo, é que o chinês tem que amar o americano e o americano amar o chinês. Tomara que aconteça. Deve acontecer individualmente, mas isso tem que passar a acontecer institucionalmente entre as nações. Estou citando esse exemplo aqui para deixar a coisa bem clara, né? E nós temos que perdoar o erro que nosso filho, nosso vizinho ou qualquer outra pessoa que nós, de certa forma, tenhamos contato, tenha cometido para conosco. Qualquer injustiça, por pior que ela seja, nós temos que
ter o perdão como uma forma até de se melhorar. A psicologia hoje já estabelece que o perdoar, o fazer o bem, faz bem ao corpo físico. Liberam substâncias de prazer quando se pratica o bem, quando se perdoa. Ao contrário de quando nós temos cólera, ódio, raiva, rancor, inveja, esses corrosivos da alma, o corpo físico ele é atingido de tal forma que nós, além de doentes do espírito, podemos ficar doentes do corpo físico. Então, meus irmãos, essas palavras que Jesus, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não acrediteis que minha doutrina se estabelecerá pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, como de fato já trouxe e continua trazendo, para as quais o meu nome será o pretexto, ou seja, aquilo que eu disse, usando o nome de Deus para matar, para saquear, para roubar, para dominar. Porque os homens não terão desejado compreender-me, ou seja, os homens, pelo livre-arbítrio que têm, como eu disse, não desejam acreditar e cumprir aquilo que Jesus está fazendo. Disse: dividir, amar, aceitar, perdoar. Nós temos hoje, por exemplo, a América do Norte, a nação mais poderosa do mundo, militarmente, tecnologicamente, cientificamente, segundo dados estatísticos, 50 milhões de americanos abaixo da linha da pobreza. Americanos do norte. Não estou falando de brasileiro, nem de ninguém lá da África, não estou falando de americano do norte. Ora, e aí o que se gasta, que aquela nação gasta com estruturação militar, daria para um percentual pequeno, mataria a fome e resolveria o problema de todo mundo e de outros países até, se quisesse. Mas o orgulho, a vaidade, a ganância, a ânsia de poder, de dominar o outro, enfim, o não entender as palavras de Cristo, o não compreender a moral do Cristo, traz essa desavença, essa dissensão, essas guerras e essa miséria e esta catástrofe. Nós temos hoje, infelizmente, uma pandemia que pode ser a resposta biológica do planeta àquilo que os gananciosos, aquilo que os orgulhosos, aquilo que as pessoas que não querem aceitar o que diz a ciência pode ter gerado. Pode, possivelmente, o planeta estar reclamando, está reagindo biologicamente aos nossos erros, na forma de vida que nós levamos, com abusos, com exageros desnecessários, absolutamente desnecessários, apenas por vaidade, apenas por egoísmo, apenas por domínio e por aparências, e preterindo assim uma vida simples, uma vida de caridade, de amor, de tolerância, de compreensão do próximo, como Cristo disse. Então, ser cristãos, meus amigos, meus irmãos, não é exatamente ter um rótulo ou frequentar o centro espírita, a igreja protestante, a igreja católica, a igreja anglicana, subir ao monte, rezar tantas ave-marias. Não. Ser cristão é não querer para o próximo, para o outro, aquilo que não serve para nós. Há no Espiritismo a máxima de que o verdadeiro cristão se reconhece por aquele que empreende todos os esforços necessários para livrar-se das más tendências. Porque todos nós, no momento espiritual, no estágio espiritual do próprio planeta Terra, estamos aqui porque não somos santos.
não somos perfeitos, nós somos perfectíveis, ou seja, estamos sujeitos à perfeição, mas ainda não somos perfeitos. Então nós estamos nesse planeta de provas e expiação, de sofrimento, neste planeta onde o mal ainda sobressai sobre o bem, exatamente para sermos testados a cada instante, para nós resistirmos às tentações da maldade, da crueldade, da ganância, do egoísmo, e ter no próximo um irmão, um filho do mesmo Pai que é Deus. Então, essas palavras, elas, diferentemente de outras situações bíblicas, elas não representam exatamente uma metáfora, elas são diretas. Quando Jesus diz que não veio trazer a paz, mas divisões, elas são diretas em razão daquilo que aconteceu ao longo da história, as lutas sangrentas em nome de Jesus, a cruz e a espada, como eu disse, a cruz para quem se subjugasse, aquele povo que se dizia o dono do cristianismo, e a espada para cortar a cabeça daqueles que não os aceitassem. Esta é a realidade. E hoje ainda nós temos que fazer esta observação enquanto pessoas, individualmente, no nosso relacionamento com nossas famílias, nossos amigos, nossos vizinhos, no trabalho, e enquanto nação. Se nós pretendemos uma nação cristã, como dizemos, nós temos que ver a situação de todos. Nós temos que usar do nosso conhecimento, da nossa riqueza, dos impostos que são arrecadados para produzir o bem-estar de todos. Enquanto houver um brasileiro passando necessidade, tendo que enfrentar as agruras de doenças, de calamidades, sem que haja a ajuda, embora no Brasil já se pratique, e muita gente pratica a caridade, mas enquanto nós não tivermos institucionalmente, o que eu quero dizer é isso, ou seja, um governo, uma política, não é só o governo, um Estado, né? Aí não entra só o governo, entra tudo, estabelecido com este pensamento cristão de verdade, de que a lei é o amor, nós poderemos ter rótulos de cristãos, mas cristãos de verdade, com certeza nós não podemos ostentar esse título. Por fim, então, eu ressalto novamente o Salmo 37, onde essas coisas passarão. O Cristo disse: tudo passará, menos minhas palavras, minhas colocações, minha lei. E Kardec afirma aqui no último item o seguinte: essas palavras de Jesus, ou seja, não vim trazer a paz, mas a divisão, devem ser entendidas como referentes à cólera que ele previa que a sua doutrina iria provocar, como provocou. Não por culpa dele, por culpa lá dos cruzados, que queriam que o índio fosse cristão de qualquer maneira. Os conflitos momentâneos que surgiram como consequências, as lutas que ela traria que sustentar e que teria que sustentar e se estabelecer, como aconteceu aos hebreus antes de sua entrada na Terra Prometida, e não como um desejo premeditado, o mal deveria vir dos homens e não de Jesus, como de fato vem. E o mal vem de nós pelo nosso livre-arbítrio, porque Deus não nos impede de fazer o mal. A lei de Deus, ela impede que o mal seja feito àquele que é bom. Isto é lei. Mas impedir que nós façamos o mal, se nós quisermos, não tem como. Deus não faz isso.
Ele era como o médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Olha, essas palavras com que Kardec finaliza esse trecho são assim profundas, são palavras que merecem uma reflexão lá do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma. É um médico que veio curar os males, mas o remédio que ele oferece é doloroso. É como uma criança tomando uma injeção, ou um paciente de câncer tendo que se submeter a uma quimioterapia, um paciente com problema renal, aquela hemodiálise que é terrível. E o remédio que Jesus trouxe foi o amor, a tolerância, a caridade. E este remédio, meus irmãos, é duro, é doloroso, é quase que inaceitável pelos orgulhosos, pelos egoístas, pelos poderosos da terra, que não aceitam de maneira nenhuma o respeitar, tolerar e admitir que o outro, que tem uma condição inferior, é igual a ele. Enfim, nós vamos ficando por aqui, agradecendo ao Centro Espírita Luz e Caridade pela oportunidade de proferirmos essas breves palavras, que eu espero que tenha servido de alguma coisa para aqueles que nos assistem, e reiterando o desejo de que a paz, a saúde, a alegria e a prosperidade reine no lar de cada um, alcançando a cada um de seus amores. Fiquem com Deus, que assim seja.